Olá pessoal, eu me chamo Evânia. Essa aqui é a primeira aula de uma espécie de mini curso que vai ter 4 aulas, né? Pretendo que tenha 4 aulas sobre como estudar para concursos baseado em questões, né? Partindo das questões para depois ir para a teoria, que é a ordem inversa da ordem tradicional, né? Que as pessoas têm para estudar para concurso público. Essa aula aqui eu pretendo falar um pouco da minha jornada em concursos públicos, né? Eu já estudo para concursos públicos há pouco mais de 3 anos. E muitas coisas eu aprendi nesses 3 anos estudando para concurso público e muitas delas eu aprendi errando, né, vamos dizer assim, estudando de forma não eficiente, estudando de forma errada, até que eu me tornasse mais eficiente nos meus estudos e começasse a obter os resultados que eu vinha obtendo, né, principalmente nos últimos 2 anos, no ano passado e nesse ano. Vocês podem ver aí na tela, a minha primeira aprovação foi em primeiro lugar para o concurso da Guarda Civil Municipal de Mucajaí, né? Aqui na minha lista que eu estou no topo da lista feminina, mas inclusive sou primeiro lugar geral, acima também do primeiro colocado masculino, de todos os colocados masculinos, né? O primeiro colocado masculino ficou em terceiro lugar geral, né? A Regina, que a Teixeira, ficou em segundo, a 0 puxou maçã, inclusive. A minha segunda aprovação também foi no ano de 2024, foi para o Tribunal de Justiça de Roraima, né, cargo de técnico judiciário, que era um concurso que eu achava impossível de passar. Eu fiz ele sonhando com cadastro reserva e eu consegui ficar em 7º lugar geral no concurso, com 20 vagas imediatas e mais de 15 mil inscritos. E agora, minha última aprovação foi em primeiro lugar também para assistente administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista, né, aqui no resultado definitivo do Sebrasp. Essa baguncinha toda aqui, mas eu obtive a maior nota, 71 pontos, em tabelas aí avulsas, já está confirmado, né? Se fizer a busca aqui, é a maior nota do concurso, sou o primeiro lugar. Enfim, e antes de eu obter esses resultados e o estudo por questões, eu fiz nessa prova para a Censa aqui especificamente, eu usei o concurso da Censa como teste para o estudo por questões, né, para ver se eu conseguia otimizar principalmente tempo, porque nas minhas aprovações anteriores eu gastava muito tempo para estudar. No concurso do Tribunal de Justiça eu estudava no mínimo 8 horas líquidas por dia, e muitas dessas horas eram lendo PDF, entendeu? Era vendo aqueles PDFs de 100 páginas lá, principalmente de direito administrativo, direito civil, direito constitucional. E hoje eu vejo que se eu tivesse feito de outra maneira, eu teria sido uma jornada muito menos cansativa, porque foi exaustivo para mim, e que talvez eu tivesse tido, inclusive, um resultado melhor, né, mais eficiente, com um estudo mais adequado com questões. Enfim, eu gostaria de falar um pouco da minha jornada nos concursos públicos, né, como que eu iniciei nesse universo. Eu iniciei em outubro de 2022, eu tinha acabado de concluir minha faculdade, eu sou formada em História. Eu estava pensando em iniciar uma pós-graduação, iniciei essa pós, só que eu pensei assim, eu vou fazer essa pós-graduação, eu vou ter que procurar um emprego na área, né, e torcer para ter um concurso, sabe assim, eu senti que as minhas opções eram muito restritas naquela graduação, e eu falei, cara, se eu estou com disposição de estudar, eu vou estudar para concurso público. E eu tinha uma referência na minha família, tem uma referência na minha família, que é o meu irmão Pablo, que ele é subtenente do Corpo de Bombeiros, do estado de Roraima. E eu falei, cara, eu vou estudar para o concurso do Corpo de Bombeiros. E coloquei isso na minha cabeça. Eu disse, eu vou ser uma soldada do Corpo de Bombeiros do estado de Roraima. E eu peguei aquele edital, que é este edital bem aqui, e falei, eu vou destruir esse edital item por item. Só que eu era uma pessoa muito medrosa e que acreditava que para passar num concurso público era muito difícil e muito impossível. E eu acredito que muitas pessoas se identifiquem com isso. Então eu achava que eu tinha que saber absolutamente tudo de concursos públicos para que eu pudesse obter a minha aprovação. Então eu posso mostrar aqui para vocês, inclusive, deixa eu mostrar aqui, que eu peguei esse conteúdo programático de língua portuguesa do Corpo de Bombeiros, que inclusive é minúsculo comparado a editais de hoje em dia. Esse aqui é um edital de 2013. Isso aqui é minúsculo comparado ao que qualquer concurso básico de prefeitura cobra em língua portuguesa. E eu achava que eu tinha que saber item por item. Vocês podem verificar aqui que eu montei uma espécie de apostila baseada no edital, porque ensina o Corpo de Bombeiros, tal, língua portuguesa, CBM, 2023, que foi quando eu montei essa apostila aqui, né, de língua portuguesa. Eu comecei em 2022 a organizar ali, né, os estudos, mas montar ela foi em 2023, no começo do ano. E, tipo, eu fui lá para fonologias, as letras, os sons que elas representam, separação silábica, sabe assim?
fui para o básico e fui, né, essa apostila ela vai avançando assim os temas em língua portuguesa de acordo com o edital, porque eu achava que eu deveria saber tudo. Claro que isso aqui é um material interessante, no final se tornou um material interessante, é um bom material inclusive de revisão, se eu quiser fazer uma revisão rápida de língua portuguesa, excelente. Só que eu demorei 4 meses estudando língua portuguesa só para elaborar isso aqui. Ou seja, foram 4 meses preciosos que eu poderia estar avançando em muitas coisas no aprendizado. E eu acredito que muitas pessoas se prendam nisso também, acreditem que tem que saber tudo de um edital para poder alcançar a aprovação. E na minha experiência, estudando para concursos e fazendo provas de concursos, isso não se prova verdadeiro. Você não precisa saber tudo para passar no concurso público. O que você precisa saber? O que cai na sua prova. Quem passa em concurso público não é o expert, é quem acerta mais questões. E ao longo da minha jornada eu percebi isso, que eram as questões que seriam o diferencial. Eu particularmente, depois que eu terminei esse material aqui, que eu iniciei as outras disciplinas do edital do Corpo de Bombeiros, principalmente Química e Física, eu percebi que desde o começo eu deveria fazer questões, então eu mantive questões já desde o início, porém eu me apegava muito à teoria. Eu tenho 2 cadernos aqui, que eu vou mostrar depois do internet para vocês, onde eu escrevi todo o conteúdo de Química e Física do nível médio inteiro, assisti videoaulas, eu passei o ano de 2023 inteiro estudando apenas Química, Física e revisando português e raciocínio lógico, né, que era assuntos que eu já tinha, bem no começo, tinha matado rapidinho ali, porque era um edital curto. Mas o edital de Química e Física do Corpo de Bombeiros é isso tudo aí que vocês estão vendo grifado, que foi que eu fui avançando, né? Eu avancei o edital inteiro. Eu estudei o edital inteiro de soldado de Química e Física, porque eu acreditava que só assim eu obteria uma aprovação. Então, eu fiquei de outubro de 2022 até fevereiro de 2024 estudando exclusivamente para o Corpo de Bombeiros de Roraima, e é um concurso que nunca veio, né? Até hoje, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, né, dezembro de 2025, esse concurso ainda não saiu. Mas quando eu já estava elaborando aqui, né, os meus cadernos, espero que dê de ver bem, isso tudo aqui, gente, é teoria de Química e Física. Tudo que vocês pensar, eu fiz em Química e Física no ensino médio inteiro. Eu já tinha percebido que questões eram muito importantes, né? Isso aqui tudo foi material que eu estudei através do YouTube gratuitamente. Eu já comecei a fazer questões. Aqui está a questão número 222, né? Ou seja, eu tenho mais de 300 questões escritas nesse caderno de Química e Física. Tem mais questões para trás. Muitas questões aqui, até o final aqui só vão ser questões que eu já fazia e eu ficava refazendo elas. Eu nem conhecia plataforma de questões nessa época, tipo que concursos, gran cursos, questões, tec concursos, que é a plataforma que eu uso no momento. Eu desconhecia essas plataformas, né? Eu estudava para o Corpo de Bombeiros com professores de vestibular. E no caderno de Química da mesma maneira. A diferença é que as questões elas não vão estar escritas. Elas foram todas impressas, né? Não tenho como mostrar agora, porque não está aqui na minha casa no interior. Mas eu tenho pilhas e pilhas e pilhas de apostilas de questões de Química e Física. Ou seja, desde o começo eu já respondia questões. E de língua portuguesa, eu utilizava muito o canal desse professor aqui. Eu recomendo fortemente para quem quiser mesmo, assim, ver português com resolução de questões fora de plataforma, para fixar mesmo, assim, alguns assuntos específicos. Quando você tiver, assim, um edital, vamos dizer assim, né? Porque estudo por questões, você precisa ter um edital, uma banca para você direcionar completamente para aquela banca, para aquele edital o seu estudo. Mas se você está sem edital, esse professor aqui é espetacular, o professor Cota. Ele faz resoluções de questões por tema, por exemplo, aqui esse vídeo de crase são 200 questões. Ele diz que é uma aula histórica, que realmente é histórica. Se você fizer essas 200 questões com ele, que ele vai pegando aqui, vai fazendo as resoluções ao vivo, te explicando as regras, você faz essas 200 questões 2 vezes, você nunca mais vai errar uma questão de crase. Nunca mais vai errar uma questão básica de crase, a não ser que seja uma pegadinha de banca, como algumas bancas gostam de, né, cobrar de formas mais elaboradas. Mas o fundamento você não vai perder. Esse professor, essas apostilas de questões, ele vende. Eu comprei todas, eu tenho todas elas adquiridas. E, né, foi fundamental assim, para eu fixar muito da teoria de língua portuguesa, foi com esse professor aqui. Ou seja, as questões, apesar de eu não estar ali em plataformas, já estavam presentes na minha vida desde o começo. Só que eu achava elas como se fosse um complemento da teoria, eu ainda era muito apegada à teoria, entendeu? E tem disciplinas que requerem realmente uma teoria melhorzinha, por exemplo, língua portuguesa, você vai precisar ter uma teoria, mas tem disciplinas que não, entendeu? Principalmente quando se trata de legislação, direito constitucional, direito civil, direito penal, direito administrativo, você não precisa
ir para a teoria, você não precisa ir para PDF, você pode ir direto para as questões, porque a própria banca vai te dizer o que você precisa aprender. Bom, qual é o próximo ponto aqui? Eu preciso falar sobre por que o estudo de questões ele é eficiente. Porque se você pega um edital de concurso, ele é enorme, tá cheio de coisa lá, né, para você fica desesperado, querendo matar tudo aquilo, todas aquelas informações. Só que a banca ela não cobra tudo aquilo, entendeu? Existem 50 tópicos em língua portuguesa e a banca ela vai fazer 20 questões e alguns tópicos se repetem dentro de uma única prova, ou seja, ela vai variar o quê? 10, 15 tópicos, no máximo, sabe assim, dentro de um universo de 50, 60 coisas que ela poderia cobrar ali. Então, você não precisa saber tudo para passar no concurso, você precisa saber o que a sua banca vai cobrar. E como eu vou fazer essas aulas aqui baseadas na minha experiência para o concurso da assistente administrativa da Senza, então a banca que eu tive que encarar foi a Sebrasp, né? E a Sebrasp ela tem a sua forma de cobrar algumas disciplinas. Eu já tinha percebido que as bancas têm padrões desse tipo de coisa, então eu falei, cara, eu já tinha uma noção de português. Só que eu não sabia como a Sebrasp cobrava a língua portuguesa, então eu falei, eu vou ter que me atentar a como essa banca cobra essas questões, como essa banca trabalha, entendeu? Você tem que entrar na mente do examinador. Você, estudando por questões, o teu objetivo é que você pense como examinador. Você vai começar a ler o enunciado da questão e você vai saber o que ele vai te pedir, entendeu? Então, quando ele faz a pegadinha, você sabe, eu já vi tanto questões dessa banca nesse assunto que eu já sei o que o examinador quer, onde que ele quer que eu tropece, ou o que ele quer que eu perceba, sabe? Você começa a pensar além do que está ali na questão. E isso você só aprende fazendo muitas e muitas e muitas questões à exaustão. Você vai começar a perceber padrões, vai ficar chato, vai ficar repetitivo, você vai sentir que você está decorando as coisas, mas este é o objetivo, que você realmente decore as coisas, que você realmente decore as questões, porque as questões se repetem, elas se repetem, temas se repetem. As bancas, elas têm temas mais, vamos dizer, mais na moda. Por exemplo, a Sebrasp tem temas que estão mais na moda dos últimos 2 anos de cobrança dela, que depois ela vai deixando de cobrar e aí depois ela vai cobrar outros temas. Então você não precisa ver todas as questões da Sebrasp desde 2010. Você pode elaborar um filtro mais recente, né? 2, 3 anos, por exemplo, de língua portuguesa, e você vai estar por dentro do que a tua banca cobra. Você não precisa achar que você tem que cobrir toda a tua banca no tempo, né? Assim, para trás no tempo, e nem nos temas, e nem nos níveis de concurso que você tem que fazer todos os tipos de prova. Você tem que adequar o máximo possível o teu estudo e as tuas questões para a tua prova, para o teu objetivo e para o teu edital. No concurso da Guarda Civil Municipal de Mucajaí, eu resolvia muitas questões de legislação e de português no Gran Cursos. Eu não tenho essas estatísticas porque eu zerei depois, eu não fazia controle estatístico nessa época ainda, então não me preocupei em guardar esses dados, né? Então eu não sei dizer quantas questões eu fiz ou como eu fiz, mas eu lembro que eu ainda lia muitos PDFs, né? Eu ainda lia muita lei. Ler lei é muito importante, mas eu lia demais, eu poderia ter focado em questões, né? Mas eu consegui um bom resultado de concurso público e eu fiquei surpresa com a aprovação em primeiro lugar, porque foi minha primeira prova de concurso. Para não mentir que foi minha primeira prova de concurso, em janeiro de 2024 eu havia prestado o concurso do TRT-11, só que eu não estudei para esse concurso, eu me inscrevi porque eu só queria prestar a prova para ter uma experiência de prova e para testar o meu desempenho em língua portuguesa, que era a disciplina que eu tinha mais segurança, né? E nessa época eu ainda estudava só para o Corpo de Bombeiros. E eu acho que eu errei 2 questões da prova do TRT de língua portuguesa, que foi o que me interessou. As outras, tipo, nem lembro os assuntos específicos, esse tipo de coisa, eu fui no chute lá, enfim. E eu fiz a prova da CESAL de 2013, mas eu acho que não foi nem eu que me inscrevi, eu fui fazer essa prova, eu nem lembro, sabe assim, eu tinha 18 anos, tipo, não conhecia absolutamente nada de concurso público. E essas foram as minhas experiências anteriores, que eu considero nulas, né? Assim, o primeiro concurso que eu de fato estudei para o edital, me preparei para aquela prova, foi o concurso da Guarda Civil Municipal de Mucajaí, que é este aqui, né? Que eu tive esse resultado. E eu obtive a aprovação em primeiro lugar e eu fiquei perplexa, eu não acreditava que eu ficaria entre as vagas. Eu estava esperando pegar um cadastro reserva ali e consegui ficar em primeiro lugar. Eu fiquei assim, nossa, sabe assim, foram mais de 2.000 inscritos.
E tipo, foi tipo, cara, realmente na minha cabeça explodiu. Eu falei, nossa, então é possível. Não é tão impossível assim, sabe? Passar num concurso público. É muito possível. E aí cara, eu preciso melhorar, dar voos maiores nisso. E depois, eu fiz todas as etapas do concurso da GCM de Mucajaí, né? De exame e tudo. Só que aí no meio tempo disso, de haver convocação, eu passei no Tribunal de Justiça, então eu abri mão pro curso de formação da Guarda Civil Municipal de Mucajaí. Depois que eu terminei o ciclo do edital de Mucajaí, eu retornei para os meus estudos do Corpo de Bombeiros, porque era o concurso que eu queria naquele momento. Eu acho que o edital do Tribunal de Justiça ele foi anunciado, acho que foi abril ou maio de 2024, né? E eu não estava ligada nesse concurso, tipo, não queria ele porque eu achava que era muito impossível, tipo, área de tribunal o pessoal bota muito medo, então eu nem me preocupei, eu falei, vou focar no que eu estou fazendo aqui há quase 2 anos, que era o Corpo de Bombeiros de Roraima, né? Então eu não me preocupei com esse edital do Tribunal de Justiça, de me inscrever nem nada. Eu me inscrevi no último dia da inscrição, que eu acho que foi dia 2 de agosto, sabe assim, me deu um negócio, eu falei, cara, eu preciso fazer essa prova, eu não posso perder um concurso em casa. Eu me inscrevi no último dia e comecei a estudar, né? Daí eu caí de cabeça, porque quando eu começo eu caio de cabeça. Eu falei, ok, o Corpo de Bombeiros não saiu, até a prova em novembro, 3 meses aí que eu posso me dedicar nessa outra prova aqui e ver o que acontece. E aí eu comecei a estudar para o Tribunal de Justiça. E nesse meio tempo o governador, acho que era época de eleição, ainda anunciou que ia ser o Corpo de Bombeiros. Eu parei 20 dias e voltei, no pós-edital já, voltei para o Corpo de Bombeiros. E aí eu falei, cara, Ivone, o que você está fazendo? Você está num pós-edital de um concurso que está bem aí, você está querendo voltar para um concurso que o governador disse que vai acontecer, até hoje não aconteceu. E eu voltei de cabeça novamente para o Tribunal de Justiça. E eu tinha muita disponibilidade de tempo nessa época, né? Eu trabalhava pela manhã, eu tinha disponibilidade de tempo à tarde e à noite. E no último mês, para o Tribunal de Justiça, eu tinha disponibilidade de tempo o dia inteiro. Nessa reta final, né, nesse mês final, eu estudava no mínimo 8 horas líquidas por dia para o Tribunal de Justiça. E muitas dessas horas eram lendo PDF, vendo, né, aqueles PDFs de 100 páginas, aquilo tudo mais. Funciona, gente, funciona. Não estou dizendo que teoria, PDF, videoaula não funciona. Funciona, mas é extremamente cansativo, sabe assim, eu fui levada a níveis de estresse nessa prova do Tribunal de Justiça absurdo, de minha pele descascar, sabe assim, coisas horríveis acontecerem. Tive um resultado maravilhoso, mas foi a muito suor e sangue. E hoje eu sei que teria um jeito mais eficiente, menos cansativo e mais pacífico de obter um resultado, né? Ou até um resultado melhor. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, e foi isso que eu testei, né, nos meus estudos para a Censa, que foi focar somente em questões. Porque as questões sempre me acompanharam. Eu consigo, deixa eu dar uma olhada aqui, eu consigo dizer para vocês quantas questões eu fiz para o Tribunal de Justiça. Tá aqui na minha tabelinha aqui, cadê? O Tribunal de Justiça, eu respondi em torno de 5.500 questões. Eu não mostro isso na plataforma de questões, porque nessa época eu também não fazia controle estatístico, e eu lembro que eu resetei, né? Eu zerei as estatísticas algumas vezes para refazer os cadernos, né? Se você olhar aqui na tela, aqui você vai ver que carregar o desempenho, Tribunal de Justiça, são 17 cadernos. Aqui diz que eu fiz 2.023 questões de 2.035, só que eu não fiz só isso, porque eu resetei esse caderno umas 2 vezes, essa pasta, né? Então eu coloco por baixo aí que eu fiz 5.500 resoluções para o Tribunal de Justiça de Roraima, né? Que são esses cadernos aqui. E eu variei bancas ainda, eu coloquei questões da FCC, de direito civil, de outras bancas, né? Eu ainda não havia refinado só para FGV. Só para FGV eu fiz somente língua portuguesa, porque é diferenciada a cobrança, né? Mas enfim, eu gastei muito tempo lendo PDFs, né, e fazendo outras coisas que hoje eu faria diferente, eu focaria completamente em questões. E é isso, eu acho que eu tenho para falar nessa aula de hoje. Na próxima aula eu vou demonstrar para vocês isso aqui, que eu vou só dar uma prévia, que é a minha planilha de estudos, como que eu executei ela. Ela tá meio bagunçada, já melhorei ela, né? Essa aqui foi que eu usei durante o ciclo do pós-edital, já melhorei ela, já deixei ela mais bonitinha, mais eficiente, mais fácil de usar. Mas eu tenho aqui tudo que foi feito, a quantidade de questões que foram feitas. Eu fiz mais de 10.000 resoluções de questões. E aí tem as colunas aqui, que eu vou explicar na próxima aula para vocês, e eu vou demonstrar como que eu fiz os cadernos de questões aqui. Deixa eu só dar uma prévia para vocês. Cadê aqui? Sem administrativo.
Para vocês terem uma ideia, eu fiz 144 cadernos de questões para ciência. Aqui vai dizer que eu fiz 8.099 questões, mas é porque teve questões em tópicos específicos de algumas disciplinas que eu desconheço totalmente, que eu fiz as questões dos PDFs do Estratégia, mas eu não li os PDFs, eu fui direto para as questões, né? E essas questões a gente consegue ver aqui, são essas que estão meio em lilás, roxinho aqui, são desses PDFs, né? E aí elas aqui na minha planilha somam os pontos. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado dessa primeira aula, que eu tenha falado tudo que eu queria falar. Eu não falei do princípio de Pareto, mas quando eu for demonstrar filtros de questões para vocês, eu acho que eu falo do princípio de Pareto, porque lá a gente consegue ver como alguns temas eles são mais cobrados e que, como é importante focar nesses temas que são mais cobrados e às vezes abrir mão de outros temas que lá no PDF eles estão lá no meio, que você lê ali 5 páginas de um tema que caiu em 1% das provas, entendeu? Então caiu 5 questões nos últimos 5 anos e uma coisa que não vale a pena, entendeu? Então, os PDFs eles são materiais completos, as videoaulas são materiais completos, mas para você passar em um concurso público, na maioria dos concursos públicos, você não precisa de um material completo, você precisa de um material enxuto, um material que funcione para você. Existem concursos públicos que você tem que ser um expert. Se você quiser ser um promotor de justiça, se você quiser ser um juiz, se você quiser ser, né, passar alguma prova que tem etapa oral ali, você tem que saber mesmo ali absolutamente tudo, né? Eu acredito que seja um concurso de altíssimo nível e você tem que ser um expert. Mas se você quer ser um policial rodoviário federal, ou até mesmo um policial federal, ou concursos menores, entendeu? Ser técnico no tribunal, assistente legislativo, policial, bombeiro, guarda municipal, enfim, assistente administrativo na prefeitura, como esse último, vai te servir, entendeu? Você não precisa abraçar o mundo, ou querer abraçar o mundo como por muito tempo eu achei que eu precisava, né? Você pode tornar o teu estudo mais eficiente e o meu propósito é ajudar você a adiantar os seus passos, que a sua curva de aprendizado ela seja meteórica, que você não perca tempo com coisas que não vão te agregar para passar no concurso público, vão te agregar como pessoa, você vai ganhar conhecimento, aprender é sempre bom, eu gosto de aprender, sabe assim, mas nós temos que ser objetivos, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem tempo, né, muito tempo disponível para estudar, para ficar 6 horas na frente do computador, então precisa ter um estudo direcionado e que seja eficiente. E eu espero que eu ajude vocês, eu peço desculpas por qualquer coisa, é a minha primeira vez fazendo isso, estou aberta a sugestões e recomendações. Eu espero que eu não tenha enrolado muito e eu prometo que na próxima aula a gente vai direto no núcleo do negócio, de como eu fiz para a ciência, de como eu resolvi questões, de como eu elaborei os meus cadernos de questões, como eu resolvia, como eu revisitava os meus erros, de como eu usava os meus erros como forma de aprendizado. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada.